Olá, meus amigos e amados de meu Pai. É isso mesmo. Você é amada do Pai, amado do Pai. Não importa o grau de pecado que você tem cometido. O que importa é que você está interessado em ouvir a palavra de Deus. Qualquer pessoa, se é boa, se é má, se merece, se não merece, não importa. Seja bandida, seja mocinho, não importa. Qualquer pessoa que se aproximava de Jesus para ouvir a sua palavra, a sua voz, o seu ensinamento, estava sendo convidada pelo próprio Deus. É o Espírito Santo que nos leva a Jesus. É o Espírito Santo que nos conduz a Jesus. E ninguém merece. Ninguém. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Às vezes a gente pega a Bíblia e vai lendo e não observa bem as suas palavras, não medita, não raciocina, não pensa no que está lendo, a não ser que o que está escrito chame muita atenção. Mas eu quero dizer para vocês que quando nós lermos a Bíblia, temos que prestar atenção até nas vírgulas, nos pontos, para a gente poder pegar o espírito da palavra. Porque isso mostra o interesse nosso para ouvir a palavra de Deus. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e no versículo 1 diz assim, que bacana, que maravilha. E chegavam-se a ele quem era? Jesus. Quem é ele? É Jesus. Chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quer dizer, a raça mais odiada em Israel naquela altura eram os publicanos, porque os publicanos eram os coletores de impostos, eram os fiscais do imperador romano. Roma mandava lá na Galileia, na Judéia. Então, Roma tinha os seus procuradores, os seus publicanos. Quem eram essas pessoas? Eram romanos? Não. Eram cidadãos romanos? Não. Eles eram cidadãos judeus. Eles pertenciam ao judaísmo. Então, Nero pegou os próprios homens, próprias pessoas, dentre o povo de Israel e os estabeleceu e os deu autoridade para cobrar impostos do seu próprio povo. Então, por isso,
eles eram muito odiados. Eles eram, assim, considerados o lixo para os judeus. Então, quando a Bíblia diz assim, quando o Lucas diz, chegavam-se a Jesus todos os publicanos que haviam naquela altura ali, todos os publicanos eram pessoas odiosas, odiadas. E eles eram realmente... Por exemplo, Mateus era um coletor de impostos. Mateus era um publicano. Mas Jesus chamou Mateus para segui-lo, para fazer dele o grande evangelista. Então ele diz, o texto, chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos. Todos os publicanos. Quer dizer, uma raça indesejável pela sociedade. Porque eles, além de cobrar impostos, se a pessoa não tinha dinheiro para pagar os impostos que deviam a César, então eles tinham o direito de pegar os filhos, o que tinha na casa, o que tinha de valor, e levar como pagamento. Vendiam os filhos e aí pegavam o dinheiro para César. Uma parte ficava com eles e outra parte ficava com César. Era assim os publicanos. E não só os publicanos, ele chama também os pecadores. Lucas não fala de raça ruim, ele fala apenas publicanos. Publicanos, e para quem é um bom entendedor, um pingo é letra. E aqui o publicano era essa raça. E eu falo isso, eu explico isso, porque de repente você é aquela criatura que é uma publicana, um publicano. É a pessoa mais odiada da sociedade, mais rejeitada. Você foi expulso de casa, você foi abandonado ao léu pelos seus entes queridos. Ninguém quis você, ou talvez ninguém queira você, mas Jesus quer. Ele ama você como ama a mim. Então, quando eles se chegaram a Jesus, os publicanos, e também os pecadores, os que eram tidos como pecadores, para o ouvir, ora, o que aconteceu? O texto seguinte diz, e os fariseus e os escribas, quem eram os fariseus e os escribas? Religiosos. Eram os religiosos. Aqueles que tinham a lei e os profetas como autoridade máxima em Israel. Só que eles não obedeciam. Eles conheciam, mas não obedeciam. E também eles tinham as suas divisões. Mas, de qualquer forma, os fariseus e os escribas, quando viram Jesus, chegando-se a Jesus, os publicanos e pecadores, os fariseus e os escribas, os religiosos, murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Isso mesmo. Jesus comia com os pecadores. Jesus sentava à mesa com os pecadores. Mas os pecadores interessados em ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos.
Eu tenho por certo, eu creio que todas as pessoas que têm interesse em ouvir a palavra de Deus são conduzidas pelo Espírito Santo. Não quer dizer que elas tenham o Espírito Santo, não. Mas o Espírito Santo as inspirou para vir, as guiou para ouvir a palavra. Então, qualquer pessoa que tenha ouvidos para ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo está conduzindo aquela pessoa. Isso é muito importante, minha amiga e meu caro amigo. Porque quando a pessoa tem interesse, ou melhor, tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, é porque isso é sinal claro de que ela foi chamada por Deus, foi escolhida por Deus. Porque aqueles fariseus e os escribas, eles se separaram, eles estavam separados. Ao invés de sentarem para ouvir também, eles se achavam a última, digamos assim, cereja do bolo. Não precisavam de ouvir esse Jesus de Nazaré, não. Então, você verifica aqui, você confere aqui, que, em princípio, há dois tipos de pessoas: os pecadores, os publicanos, os odiados, os assumidos, os pecadores assumidos, mas que têm interesse em conhecer a verdade, e aqueles que são religiosos, são os que creem, dizem crer em Jesus, mas estufam o peito e acham que todos os que querem ouvir a palavra não merecem, são sujos, são pecadores e ainda criticam. Eu não sei se você tem notado, mas a Igreja Universal do Reino de Deus trabalha com os pecadores, com os publicanos. Vai até onde eles estão. Se estiverem no hospital, vai lá no hospital, nas cadeias, lugares que ninguém quer, pessoas que ninguém quer, pessoas rejeitadas pela sociedade. Mas nós sabemos que Deus os ama também, que Jesus veio para os pecadores, ele não veio para os santos. Os santos não precisam de Salvador, não é? Mas os pecadores, os doentes é que precisam do médico, não os sãos, não é verdade? Então, só nesses dois versículos, nesses dois primeiros versículos de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, já dá uma visão da separação entre gregos e troianos, entre os que são escolhidos e os que são descartados. Porque os pecadores, os publicanos e os pecadores são os escolhidos, porque vieram até Jesus. Vieram para ouvir, para aprender, para saber o que tem que fazer de suas vidas. Mas os fariseus também vinham não para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas vinham para censurá-lo, criticá-lo, para jogar pedra, para murmurar contra Jesus. Então, nós temos esses dois tipos de pessoas na igreja, no mundo, aliás.
E é bacana que, sabendo dessa situação, Jesus, então, propôs uma parábola. Você sabe que a parábola, quando Jesus fala em parábola, a parábola se destina para os que têm ouvidos para ouvir. Então, os publicanos e os pecadores tinham o entendimento que Deus lhes dava para entender a parábola. Mas os fariseus e os escribas não entendiam as parábolas, não compreendiam. Então, você verifica que Jesus, próprio Senhor Jesus, já separa quem é quem e para quem ele iria ensinar, falar. Então ele diz que homem, ensinando para todos que tinham ouvidos. Os fariseus ouviam, os escribas também. Mas ele disse, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Até que venha achá-la. Viu que é uma bacana? Bacana. Quer dizer, Jesus busca as ovelhas perdidas até que elas sejam achadas. E como é que ele as busca? Ele as busca através dos seus servos. Por exemplo, domingo agora, nós vamos ter a Santa Ceia da reconciliação com Deus. Então, nessa Santa Ceia, ela vai servir. Você sabe que essa Santa Ceia é extraordinária. É uma inspiração que Deus nos deu em Israel. E é o que nós vamos executar. Então, a Santa Ceia é destinada para o povo da igreja, o povo que compõe a igreja. Só que na igreja existem as dracmas perdidas, aquelas pessoas que se dizem fiéis. E, aliás, elas são fiéis em algumas coisas. São fiéis nos dízimos, são fiéis nas ofertas, são fiéis nos seus votos, são fiéis na frequência da igreja, são fiéis, enfim, aos olhos dela, a sua fé, a sua religiosidade. Mas, infelizmente, porque elas praticam a religião, elas se acham também salvas, livres. Só que elas estão perdidas dentro da igreja. E perdidas como, bispo? Elas estão perdidas nos seus sentimentos, nos seus ressentimentos, nas suas mágoas. Elas estão servindo a Deus fisicamente, mas espiritualmente não. Por quê? Porque elas estão preocupadas em vingança, buscando justiça. Tem que acontecer isso. Enquanto eu não ver fulana pagando o que me fez, eu não vou ficar satisfeito. Uma pessoa que carrega isso dentro do seu coração e trabalha na igreja como obreira, como pastor, como esposa, seja lá qual for a posição dela, ela é uma dracma perdida. É uma dracma perdida dentro de casa. Que Jesus fala depois, em seguida. Mas as ovelhas é a mesma coisa. A ovelha perdida é essa aí, que pertence ao rebanho, mas se desviou. Perdeu o foco, perdeu a visão, perdeu a fé, mas não perdeu a religiosidade. O modo de operar, de agir, de se conduzir dentro da religião, dentro da igreja.
Isso ela sabe. Não perdeu o uniforme, mas perdeu o espírito que tinha no princípio, no primeiro amor, quando tinha o primeiro amor. Então, amiga e amigo, você que assiste esta live neste momento, saiba que Deus está buscando você até encontrá-la, até encontrá-lo. E quando que ele vai encontrá-la ou encontrá-lo? Quando? Então, nós cremos, e este é o propósito, que nesta Santa Ceia especial, extraordinária, que vamos ter domingo agora, eu tenho certeza que Deus vai iluminar o seu entendimento, para você reconhecer os seus erros. E por que você ficou perdida do rebanho? Provavelmente, muito provavelmente, por carregar um ressentimento contra um irmão ou uma irmã, ou quem quer que seja. Quem quer que seja. Ainda que seja, por exemplo, um ressentimento contra um político, fulano, beltrano, cicrano. Não se meta nisso, minha amiga. Eu aprendi que não se deve entrar na briga de cachorro grande. Você vai sair mordido. Não se mete na briga de cachorro grande. Não se envolva com ressentimentos de A, B ou C. Beltrano fez, aconteceu. Não se envolva nisso. Mantenha a sua consciência limpa, pura. Jesus disse para a gente orar pelos inimigos. É isso que a gente tem que fazer. Orar pelos que vos perseguem. Orai pelos que vos perseguem. Essa é a nossa obrigação. Quem é cristão, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César, nós cumprimos com o dever. A Deus também nós mantemos a nossa consciência pura, limpa, para que nós possamos manter a nossa fé intacta e a comunhão com Deus. Então, Jesus disse que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, quer dizer, Jesus ensina que ele não quer perder nenhuma de suas ovelhas. Ele não aceita que uma esteja perdida. Ele não aceita nem uma. Poxa, mas são 100. Vamos cuidar das 99. Não, deixa as 99 aí no aprisco e vamos em busca dessa ovelha que está perdida. Talvez você seja essa ovelha. E nós cremos que neste domingo, na Santa Ceia, a Santa Ceia da reconciliação, você venha ser iluminado no seu entendimento para, então, se converter ou se arrepender e voltar para o aprisco, para junto das demais ovelhas. Você sabe que a Santa Ceia não é comer um pedacinho de pão e beber um pouquinho de suco de uva, não. Não. A Santa Ceia é a cerimônia tão sagrada, tão sagrada, tão sagrada, que o apóstolo Paulo, lá, se eu não me engano, em 1 Coríntios 11, ele fala que antes de se participar da Santa Ceia,
ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo e tome do cálice, coma do pão, beba do cálice. Porque aquele que participa da Santa Ceia com mágoa, com ressentimento, em outras palavras, aquele que participa da Santa Ceia de forma indevida, ao invés de ser abençoado, será condenado. Condenado. Deixa eu buscar aqui esse texto, que vale a pena a gente meditar nele, porque isso aqui é para que a gente venha ter uma consciência do que é a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Santa Ceia não é participar de um pedacinho de pão ou de um suco de uva. Ele diz aqui: aqui. Ele fala no capítulo 11, versículo 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ele está falando das pessoas que participavam, porque a Santa Ceia era um motivo de festa. E as pessoas comiam, bebiam, faziam algazarra, até se embriagavam. Aí ele diz assim: não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E ele fala: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, qualquer pessoa que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come indignamente e bebe, come e bebe, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, quer dizer, que já passaram para a eternidade. Então, essa Santa Ceia extraordinária, excepcional, essa Santa Ceia da reconciliação é para que todos os que estão na igreja, mas estão perdidos nos seus delitos e pecados, pecadinhos, pecadões, especialmente com ressentimentos do irmão, da irmã, do pastor, do membro,
você que carrega consigo, você pratica a religião, você participa do trabalho evangelístico, mas dentro de si carrega uma mágoa, porque você foi injustiçada, injustiçado, e você não vê a hora de vingança, de ver a pessoa sendo punida. Então você não quer a justiça, você quer a vingança, porque você quer satisfazer os seus caprichos, desejos do coração. Então, antes de você participar da Santa Ceia da Reconciliação, você tem que examinar a si próprio. Por isso nós estaremos falando todo dia aqui um pouquinho sobre esse assunto. Então, Santa Ceia, neste domingo, não é para, eu vou me salvar. Não, você vai participar se você, como aqueles pecadores e publicanos, tinham e tiveram interesse em ouvir, saber o que Jesus tinha a lhes ensinar, para que então eles praticassem. Então, você está ouvindo a palavra de Deus para saber como que você deve ir domingo agora participar da Santa Ceia da Reconciliação. Porque quantas Santas Ceias você já participou e não mudou? Você continua morto nos seus delitos e pecados. Mas eu não roubo, eu não adultero. As pessoas pensam que pecado é só roubo, adultério, maldade. Se você carrega qualquer ressentimento, mágoa dentro de si, você está cometendo um pecado tão sujo, tão perverso, quanto prostituição, roubo, mentira, etc, etc, etc. Pecado é pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus, é a transgressão da palavra de Deus. Pecado é a transgressão da vontade de Deus. Qualquer que seja ele, é pecado. Qualquer que seja o pecado, pecadinho ou pecadão, leva a pessoa para o inferno. Então, vamos consertar-nos com Deus neste domingo, nesta Santa Ceia da Reconciliação. Você está convidada, minha amiga, meu amigo. Não interessa o que você fez de errado, prepare-se. Você tem todos esses dias para se preparar. Todos esses dias você deve se examinar. Está aqui escrito. Paulo, o Espírito Santo, através de Paulo, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Você vai examinar a si mesmo a partir de agora, para que domingo, então, você esteja convicta do que quer. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero saber o que Deus quer para mim. Eu perdi o primeiro amor. Eu perdi aquele fogo de fé que eu tinha, né, no início da minha carreira. Eu tenho estado fria, gelada na fé. Pois bem, este domingo é o domingo do resgate. É o domingo do resgate, porque estaremos como Jesus fez. Ele disse: qual o homem que, tendo 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 100 ovelhas lá no deserto, guardadas, protegidas, mas sai em busca da que havia se perdido até achá-la. Que você seja achado, meu amigo, neste domingo, nesta Santa Ceia da Reconciliação, e volte ao seu primeiro amor. Deus abençoe e até amanhã,
em nome do Senhor Jesus. Amém.